Uma trave de massa 4,6 kg é mantida na posição horizontal, apoiada lateralmente em uma parede e por meio de um cabo de massa desprezível e inextensível, como mostrado na figurinha. Considerando que não haja atrito entre a trave e a parede, calcule a tração sobre o cabo em newtons. Olá, crianças! Sou eu de novo, BF. Vamos lá, vamos resolver essa questão muito boa, que agora vai envolver ângulos aí. A gente tem que fazer uma paradinha diferente para poder calcular aí essa tração que ele está pedindo aí no cabo. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui esse objeto que ele chamou de trave, né? E aí você apoiou esse objeto na parede, só que só isso não basta, você tem que pendurar aqui esse cabo. Então isso aqui é um problema de engenharia, né? Que na verdade você tem muitas situações aí na rua onde você precisa às vezes pendurar alguma coisa por um cabo, segurar por um cabo. Então são problemas reais de engenharia, né? Claro que é um problema mais simples, mas tudo bem. Bom, então ele quer saber o seguinte, olha, qual é a tração nesse cabo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o objeto, tá? Vou transformar o objeto num ponto, tá? Então essa trave aqui vai virar um ponto. E eu vou começar agora a colocar as forças que estão atuando em cima desse objeto, tá? Primeira força, quem é? Peso, né? O peso está em todas, né? A não ser que ele fale que a massa do corpo é desprezível, tá? Mas as situações são mais raras de aparecer, mas a trave tem uma massa, né? 4,6 kg, então claro que a Terra vai tentar puxar esse cara para baixo. Por isso que se não tiver o cabo, ele cai, tá? Bom, existe corda. Então, se tem corda, tem tração. E aí, para você descobrir a direção e o sentido da tração, é mole. É só você ver a posição dela em relação ao objeto. Então, repara que a corda está assim, ó, tá na diagonal, né? Então, a força de tração vai estar na diagonal para cima. Sempre seguindo a corda, tá? Então, essa aqui é a força de tração. E aí, esse ângulozinho aqui, que é importante, né? Um ângulozinho com a vertical, né? Com a vertical aqui, ó, é de 60. Tá? Ainda tem uma outra força que nem vai participar da brincadeira, mas é bom a gente falar também, porque você vê, primeiro, ele falou que não tem atrito, né? Então a gente, obviamente, não vai considerar o atrito que poderia existir aqui entre a parede e o objeto. Se tivesse atrito, a tendência desse objeto é descer, e aí o atrito é sempre contrário ao movimento, ou a tendência do movimento, o atrito estaria para cima, tá? O atrito é a força entre as duas superfícies, mas ele falou para desprezar o atrito, porque a parede é totalmente lisa. Mas claro, a parede está fazendo uma força no objeto, né? Por que você não cai da cadeira que você está sentado aí? Ou da cama que você está deitado? Porque a cama ou a cadeira está fazendo uma força em você chamada normal, né? Normal é uma força entre superfícies e a normal ela é sempre o quê? Perpendicular ao plano, ou seja, perpendicular ao cara que está fazendo a força. Que no caso aqui é o chão, no caso é a sua cadeira. Claro que tem um peso aqui para baixo, né? A tendência do seu corpo é descer, e você cair de bunda no chão, mas a cadeira está fazendo uma força para cima que equilibra essa força-peso. E essa normal é sempre perpendicular ao objeto. Mas claro, se você virar isso aqui, virar o plano, a normal sempre vai acompanhar o plano, né? Como se fosse isso aqui, ó. Aqui é normal, né? O giz azul. E aí, se você, ó, for virando o plano, a normal, como ela sempre tem que ser perpendicular ao plano, a normal também vai virando junto, tá? Essa é a regrinha da normal. Então, obviamente, se eu tenho, no caso, a parede é uma coisa que está em pé, né? Claro que ela vai exercer em cima do objeto a força normal, obedecendo a regrinha do perpendicular. Então, a normal aqui está na horizontal, que não é tão comum de a gente fazer isso, que geralmente a gente trabalha com bloquinhos que estão apoiados no chão. Então, claro que vai existir uma força para lá, a força da parede, que é a força normal, perpendicular ao plano. Tá bom? Então, essas são as três forças. Bom, esse sistema tem equilíbrio. Se ele está em equilíbrio,
tanto no eixo do x quanto no eixo do y, as forças têm que se anular. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar na física, principalmente quando a gente trabalha com forças, que é o seguinte: na física, tudo que está torto se projeta. Então você vê que o peso aí já está bonito, eu não preciso mexer com ele, porque já se encontra na vertical, não está torto. A normal, eu também não preciso mexer com ela, porque ela já está na horizontal. Mas tem um cara torto aqui na história, e esse cara é a tração, né? Então a tração, como ela está torta, eu vou projetar ela em x e y, tá? Então como é que fica isso? Ó, você vê que ela está na diagonal para cima, então no eixo do x, esse pedacinho da tração, que pertence ao x, tem que estar para a esquerda, tá? E claro, diagonal para cima, então eu tenho uma componente aqui que tem que estar para cima, que é o TY. E não tem erro, né? Já que tem que ter equilíbrio em x e em y, então no eixo do x, qual seria a equação de equilíbrio do eixo do x? Isso aqui só vai estar em equilíbrio se a normal for igual a tx, né? A gente não vai precisar usar isso, tá? Mas eu estou falando para você e mostrando essa... Pode acontecer aqui também. Tá? Então, a normal igual a tx. Claro, se você tem uma força empurrando para lá, para esse cara não ir para lá, tem que ter uma força para cá. Certo? Então, essas duas forças aqui se cancelam. Eu não poderia ter as duas forças atuando para a direita, porque senão o corpo vai para a direita. Tá? Se eu tenho uma força para a direita, para esse corpo não sair do lugar, eu tenho que ter obrigatoriamente uma força para a esquerda. E essas forças, obviamente, têm que ser iguais, em módulo, tá? Agora, o que ele pediu para calcular mesmo? A força de tração, né? Quer saber isso aqui. Então, nesse caso aqui, ele pediu a força... Isso. Então, é o seguinte, não dá para calcular por aqui, porque eu não sei quanto vale o normal, tá? Então, eu ficaria com duas incógnitas, que era o T e a normal. Mas, como eu sei calcular o peso de um corpo, vou tentar fazer o equilíbrio na vertical, no eixo do Y. Tá? Então, no eixo do Y, como é que fica? Ó, o peso para baixo e o TY para cima. Então, claro, como o objeto não se move nem para baixo nem para cima, esse TY tem que ser igual ao peso. Sacou? Então, eu tenho um equilíbrio total aqui, ó. N igual a TX, normal equilíbrio TX para não ter movimento na horizontal, e o TY para cima equilibra o peso para baixo para eu ter equilíbrio na vertical. Tá bom? Mas o que é TY? Agora sim a gente precisa de um pouquinho de trigonometria, porque, ó, repara que isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Aonde o TX e o TY são os catetos desse triângulo, e no caso a tração é a hipotenusa desse triângulo, tá? Mas aí aqui é fácil, é só você usar esse macete aqui, ó. O TY, você repara que ele está grudado com o ângulo de 60. Grudado na matemática é adjacente. Adjacente é cosseno, porque cosseno na matemática, lembra? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente divididos pela hipotenusa, tá? Então usa esse macetão, por exemplo, se eu quisesse saber o TY, repara que o TY é o oposto, né? Tá do outro lado em relação ao ângulo de 60. Oposto na matemática é seno. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Você não precisa fazer aqui seno, cosseno disso, é só usar esse macete. Esse cara está grudado com o ângulo, grudado é adjacente é cosseno. Então, na verdade, o TY é igual a tração cosseno de 60. Tá? Se fosse o TX, se a gente fosse resolver por aqui, o TX seria T seno de 60, tá? Que é igual ao peso. Pronto, agora matou a questão, porque tração é o que eu quero, exatamente eu quero esse cara aqui. Deixa eu fazer para você, se fosse bonitinho aqui pelo seno e cosseno, tá? Ó, esse aqui é a hipotenusa, né? Que é a tração. Então, o que é o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo seria o cateto adjacente, que é o TY, divididos pela hipotenusa, que é o T. T está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, pronto. Exatamente o que a gente descobriu usando
já direto essa malandragem aqui, que é só olhar e ver se está grudado o seu oposto, tá? Quanto é o cosseno de 60? Meio, né? Massa 4,6, né? 4,6. E a gravidade é 10. 4,6 vezes 10 dá 46. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então a resposta vai ser 92 newton. Então a força de 92 newton equilibra o nosso sistema. Show de bola? Então muito maneira essa questão, mostrando aí quando a gente precisa decompor forças para poder resolver o nosso probleminha. Show de bola? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Continue com a gente, tem muita coisa ainda para a gente ver. Um grande beijo, até a próxima.